A direção econômica, de liberdade de expressão, a direção de políticas sociais, toda ela está rumando, levando o Brasil para o abismo. O anúncio do pedido de recuperação judicial das Casas Bahia, que na semana passada tinha anunciado o fechamento de 298 lojas, demissão de mais de 3 mil pessoas, e agora a recuperação judicial. Isso está acontecendo no Brasil inteiro, quebrando, os empresários fugindo, né, do Brasil para o Paraguai. Então tudo isso está muito claro. Rombo fiscal, recorde de impostos. Eli, traga o contexto que você quer aí para poder fazer a pergunta para o Rogério Marinho, porque essa pauta ela também é fundamental, e o Flávio deixou claro no discurso ontem, como a gente reproduziu ainda há pouco, antes da chegada do senador, corte de impostos, revisão dessa reforma tributária. Eu, por mim, rasgava ela antes de ser executada. Eu lembrei aqui, você não estava mais cedo, mas eu lembrei, eu fiz uma comparação, não sei se eu fui injusto, mas me parece que a tecnologia do split payment, ela foi antecipada pelo o escândalo do INSS, porque pegava a aposentadoria, já tirava o desconto da associação antes de chegar na conta do aposentado, que era o split. O consignado também é o split payment, que agora a gente vai estar aí também à mercê desse negócio. Eli Vieira, sua pergunta, seu contexto para o senador Rogério Marinho. Perfeito. Bem-vindo de volta ao programa, senador. É um prazer estar falando contigo. Pois já coloquei aqui a questão de que temos um indicativo de que o PIB vai sofrer este ano, né? A gente não tem um cálculo final, mas temos aí um indicador que é esse IBC, é um índice de atividade econômica, caiu 0,6% acima da projeção, ou seja, saiu pior do que a projeção já pessimista em junho. E além disso, como o Cláudio mencionou aqui, tem o rombo fiscal, né? Então, se o Flávio for eleito, tem a bomba fiscal que vai explodir lá para 2027 já. Então, a minha pergunta para o senhor é qual o plano, e se o plano envolve alguma inspiração no que o Milei tem feito? Porque o Milei, né, a gente sabe que está recuperando a Argentina de uma forma quase milagrosa, como disse o conselho editorial do Washington Post. E caso o Milei seja uma das inspirações para o plano do Flávio nessa seara da economia, vocês vão precisar ser francos e dizer, olha, vai doer no começo, como doeu lá o plano do Milei, né? Inclusive a pobreza aumentou um pouquinho, agora baixou bastante. Agora já a fase difícil das medidas do Milei já passou e agora a Argentina está colhendo os frutos. Bom, Eli, obrigado pela preocupação. É um assunto que eu me sinto até mais confortável para falar, que é a economia, né? Me permita novamente uma breve contextualização. O que está acontecendo hoje no Brasil é importante ser dito porque há uma falsa impressão de que a economia está confortável nos índices de emprego, no crescimento econômico que existe ainda, né? E esses números são alardeados pelo grupo do governo federal como se fossem conquistas indeléveis. Elas vão ficar para sempre, foram chantadas na história porque o Lula tem uma preocupação social e usa a poupança pública e o governo para fazer as inversões e os investimentos, o que mantém a economia em evidência, né? Então isso tudo está imbricado. Então vamos lá. Este governo, é importante que seja dito, depois eu vou dizer o que é que nós vamos fazer. Ele criou 30 novos impostos, é um recordista, né? E isso acontece não por acaso, é porque este governo começa o governo já na transição de 22 para 23, com um orçamento ali em que quase 200 bilhões de reais de novas despesas foram adicionadas ao orçamento sem a contrapartida de receita. Então isso gerou um desequilíbrio que persiste nesses 4 orçamentos executados até agora, né? Nós estamos no 4º ano do governo, então sempre, e é um padrão, despesas subestimadas, receitas superestimadas por ocasião, né, do primeiro relatório bimestral do comportamento das receitas do governo. O executivo, ao invés de fazer o dever de casa, que é equilibrar dentro do orçamento as contas públicas, corre para fazer um puxadinho, um Frankenstein, aumenta taxas, impostos, recupera recursos, antecipa dividendos, enfim, faz toda sorte de ginástica e vai gerando, vai rolando um problema que vai ficando cada vez maior, né, para o futuro. E você fala aí, e a própria ministra do Planejamento, a atual candidata
ao Senado lá em São Paulo, a Tebet, em 25, por apresentação da LDO, já disse, olha, esse arcabouço fiscal se exauriu. Nós precisamos, em 27, fazermos algum ajuste. Ou seja, aperte o cinto que o piloto sumiu. Né? Então, para nós está muito claro que nós nunca arrecadamos tanto, nós nunca tributamos tanto, nós nunca tiramos tanto dinheiro da sociedade e, ao mesmo tempo, temos uma dívida cada vez maior e uma despesa crescente. Isso gera toda sorte de desequilíbrio nas contas públicas, né? Nós temos aí um déficit nominal recorrente de R$1 trilhão por ano, todos os anos, desde o início desse governo, quer dizer, mais do que dobrou do governo anterior. Nós temos aí o gabarito da dívida, em qualquer lugar do mundo, é o comportamento da dívida em relação ao PIB. Nós pegamos, nós do governo Bolsonaro, uma relação dívida-PIB de 75%, entregamos com 71%, e é importante dizer que houve Brumadinho, que houve pandemia, que houve guerra do Irã, Iraque, Ucrânia e Rússia, que gerou uma crise de energia e de alimentos no mundo inteiro, que houve uma crise hídrica que impactou diretamente na produção de energia, que foi a maior em 92 anos, mas nós subiu em 21 para 86% essa correlação, mas com as medidas tomadas em apenas um ano processo de transição, baixou para 71%, entregamos com um superávit de 54 bilhões e o azul na administração das empresas públicas. E o Lula está entregando agora com a dívida bilhões. PIB, uma dívida PIB de quanto? Aí ele vai crescer, uma relação dívida PIB vai crescer de 71% para 84%, 85%, né? Então ele vai nos entregar R$3 trilhões a mais de dívida para gerações futuras, né? E uma trajetória... ascendente. Hoje o Troirro, o Marcos Troirro, que já esteve aqui também com a gente, que é um colaborador de vocês, é uma grande mente aí também nessa área. Nos ajudou na formulação do plano. Ele escreveu um artigo alertando, falando assim, não existe outro país emergente com a trajetória de dívida colocada por este governo Lula, tá? Então, assim, é um negócio... Cara, você citou a Ucrânia. Nem a Ucrânia em guerra tem os juros que nós temos aqui. Não, veja, nós temos um governo que faz mais mal ao Brasil do que a pandemia. O Lula conseguiu destruir a estrutura, a espinha dorsal da economia brasileira em 4 anos, com a voracidade, com uma velocidade, com a sofreguidão inaudita. Porque parece assim alguém que passou muito tempo assim em abstinência e quando volta, volta sem nenhum freio. Nós temos hoje no Brasil um quadro econômico similar ao que ocorreu na época da pandemia mundial que assolou o mundo inteiro. Então o PT faz mais mal ao Brasil do que a pandemia. É a verdadeira doença. E nós temos um custo, senador, carregamento da dívida. É o maior custo de juros da dívida do mundo. Não, eu vou fazer um cálculo de padaria aqui para vocês entenderem o tamanho desse descalabro. Imagine vocês o seguinte, no final de 2022, o relatório Focus, né, preconizava, imaginava que, diante da forma como o governo Bolsonaro vinha se comportando, nós chegaríamos ao final de 2014 com 7,25 pontos percentuais de taxa Selic, que é o que o Banco Central se propõe a pagar àqueles que administram e bancam a nossa vida pública, a nossa dívida pública, né? A turma que financia a dívida pública brasileira. Nós chegamos ao final de 2015 com 15 pontos percentuais, agora está em 14. Porque a política fiscal irresponsável do governo. Vamos pegar vamos fazer uma conta de padaria, que sejam 7 pontos percentuais. Qual o tamanho do nosso PIB? Perto de 14 trilhões. Perto de 14 trilhões. Qual o tamanho da nossa dívida interna? Está chegando perto de 10 tri. Está 9,5, 9,6, ela cresce diariamente. Vamos botar 10 para fazer uma conta de padaria. Então, 7 pontos percentuais dá 700 bilhões. Como a dívida ela é negociada de tempos em tempos, então tem dívida a 10%, a 8%, a 12%, a 14%, a 15%. Então, a média da nossa dívida está em 12,8%. Então, vamos pensar que 1% nessa média vai para alguma coisa como 75 bi de real. Ano. Isso significa o seguinte, faça uma conta de padaria aí, você multiplique isso por 7, acho que dá em torno de 560, 600 bilhões. Não é exato, tá? Que eu não sou muito bom de conta aqui de cabeça, não. Mas 7 pontos percentuais, vezes 75,
7 vezes 7, 49, 7 vezes 5, 45, dá 530 bi aproximadamente, não é isso? Então bota lá, 530 bi. Isso está no orçamento. Nós estamos pagando por ano 500 bi, vamos botar 500 bi, 500 bilhões de reais a mais de serviço da dívida que não precisaria ser pago se mantivéssemos a mesma trajetória do governo Bolsonaro. Multiplique por 4 anos, são 2 trilhões de reais que o país está pagando a mais. Quando eles falam de equilíbrio orçamentário, tira 2 trilhões. Nossa. Com 2 trilhões, a gente resolveria, por exemplo, o déficit do saneamento público no Brasil. 90% que falta para o investimento. Do esgotamento sanitário e 100% da água tratada no país são 800 bilhões. 800 bilhões, meu Pega Deus. aí o déficit habitacional no Brasil, são 6 milhões de residências, multiplique por 130 mil. Então você resolveria o déficit habitacional e o déficit de saneamento com esse dinheiro que Lula está impingindo ao Brasil, com essa dívida. Então você tem aí, em dívida que você está pagando a mais, o dinheiro suficiente para fazer o tal do ajuste fiscal. Exatamente. Então quando as pessoas falam, vamos fazer um grande ajuste à la Milei, a Argentina estava destroçada de uma forma que foi necessário o Milei. Se Lula continuar, vai chegar ao nível da Argentina. Se nós formos governo, nós vamos poder fazer a correta gestão fiscal sem a necessidade de fazer com que o Brasil sofra, né, principalmente as pessoas mais pobres, da maneira como estão sofrendo em outros lugares do mundo. Então, por exemplo, nós temos estoque, nós temos dívida pública. Você sabe qual é o tamanho da nossa dívida pública brasileira? Em torno de 3 trilhões de reais. 1 trilhão está performado. Se você securitizar a dívida pública, vendendo com deságio, você tem 300 bilhões de reais por baixo. Antecipação esse trabalho que pode ser feito com um fundo mobiliário. Você tem quase 900 mil imóveis no Brasil. Tá? Você pode fazer um fundo imobiliário para alavancar investimentos e fazer a transição na questão previdenciária. Imóveis públicos, né? Você pode diminuir o tamanho do Estado. Você pode apontar que você vai colocar o orçamento dentro da despesa e da receita. Você faz uma série de movimentos onde não há necessidade de sacrificar políticas públicas importantes que o Brasil precisa. Os programas sociais podem e devem ser melhor endereçados, claro, sem a necessidade de você retirar nenhum deles. Isso que você está falando... Só um comentário. Daniela fez uma apresentação aqui, claríssima. Só com determinadas medidas, como o senhor está colocando, o nosso custo de carregamento cai a ponto de que em 1 ano e meio nós estaremos trabalhando com um custo mais baixo da dívida, com saldos orçamentários, inclusive permitindo com que se estabeleça uma reforma fiscal, de forma a melhorar a qualidade de produção, ou seja, e a colocação que ela fez foi perfeita dentro da sua linha. Em 1 ano e meio, nós entramos nos eixos. E tem uma coisa importante, você vê que o PT coloca sempre, o parlamento é o culpado, é o vilão com a questão das emendas. Como se o PT não fosse o grande proporcionador das benesses que o parlamento tem hoje, que cresceram exponencialmente no atual governo. Mas vamos imaginar que 34 ou 35 bilhões de reais de emendas impositivas impactam no orçamento. E os 25 bilhões que estão sendo pagos no judiciário fora do teto. E as dezenas de bilhões de reais que estão sendo colocados dentro do orçamento do Executivo, né, absolutamente, eu diria, mal endereçadas, que podem ser evitadas. Você tem aí seguramente 50 a 70 bilhões passíveis de serem enxugados no orçamento do Executivo. Então isso é um esforço coletivo. Agora tem que ter legitimidade e vontade política para fazer isso. Chama o Judiciário, o Legislativo e o Executivo, e cada um dá a sua cota de contribuição. E o mais importante, o único que vai ter legitimidade para fazer, e eu vou chatear muita gente agora, que as pessoas não gostam quando eu falo assim, o Flávio vai acabar a reeleição para presidente, que é um câncer no país. Eu afirmo. Quando Fernando Henrique Cardoso proporcionou a possibilidade de que houvesse reeleição, a corrupção, o toma lá da cá, o cálculo político nas posições, nas determinações do governo predominaram em detrimento de visão de país. Claro. O que é que eu tenho dito? Que
O presidente Flávio vai chegar, vai sentar e vai tomar medidas em função das próximas gerações e não das próximas eleições. E isso é fulcral, é fundamental, e vai ter um parlamento majoritariamente de centro-direita para materializar as suas intenções e mudarmos o país. Deixa eu só ressaltar, porque quando vocês entram nesses temas mais da economia, muita gente, o pessoal que está nos assistindo aí, às vezes não tem a compreensão exata. Então é importante a gente explicar de uma forma bem simples. Está aqui, ó, na tarde, olha só, os juros que o Lula, que a gente está fazendo, a política econômica do Lula está fazendo a gente pagar uns juros que se a gente não pagasse, a gente conseguia zerar, viu? O pessoal da esquerda. Isso aqui é uma mensagem para vocês da esquerda. Converse com o seu vizinho de esquerda, com o seu de centro-esquerda, de centro-direita, os limpinhos da direita aí, que não tem nada de limpinho. Vocês não conseguem compreender o que está acontecendo? Veja, o que o Lula faz, a gente sempre diz aqui, só está enriquecendo os banqueiros. 250 bilhões no ano passado, o maior da história. Lucro. Todos os banqueiros estão rindo de fora, e aí eles financiam a mídia, e a mídia fica fazendo a narrativa para reeleger o Lula. Mas isso é uma falta, isso é um egoísmo, é uma falta de visão, de generosidade para o resto da sociedade, porque a direção econômica, de liberdade de expressão, a direção de políticas sociais, toda ela está levando o Brasil para o abismo. Agora, para que as pessoas entendam de uma vez, não é o Bolsa Família, nós estamos falando aqui de política pública. Você paga juros para o banqueiro, e a esquerda gosta muito de falar contra banqueiro, pois não tem o que falar. Vocês estão com o governo que mais beneficia os banqueiros. E os juros que o Lula está fazendo a gente pagar para os banqueiros, poderia estar zerando o déficit habitacional e de saneamento desse país. Então, assim, ó, cala a boca do Boulos, que é líder do Movimento Sem Teto, cala a boca, seu verme. A gente podia estar zerando o déficit habitacional. Só que aí você perderia sua bandeira, né, seu canalha? A gente poderia estar zerando o problema de saneamento. Zerando o saneamento. Eles votaram contra. É claro, porque aí você não ia ter gente pedindo para chegar água no sertão, para chegar esgoto. Ia ter gente... sabe o que ia acontecer com as filas dos hospitais? Ia reduzir, porque saneamento é uma das principais fontes de doenças, inclusive de crianças. Então, essa gente, ela é deletéria, ela destrói a sociedade por dentro. Então a gente tem que parar com esse negócio.